eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, nós estaremos lendo o verso de número 25, que diz assim: entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Apenas até aí. Amados, o universo, tudo aquilo que Deus, na sua grandeza, na sua sabedoria, tudo que Deus criou, é governado pela própria palavra. Os astros, as estrelas, o sol, tudo é sustentado pela palavra do Senhor. E as escrituras, e aquilo que nós temos aqui na palavra de Deus, ela é a tradução de tudo aquilo que Deus tem, de tudo aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. Deixa eu explicar melhor. Como é que a palavra de Deus pode entrar na minha vida? Como é que eu posso aplicar, colocar em prática aquilo que eu recebo? Quando eu abro o meu coração e permito que essa palavra venha a revelar aquilo que eu estou vivendo e qual é a saída, qual é o caminho que eu posso trilhar. O Senhor Jesus estava ensinando, e Ele traz um ensinamento poderoso, maravilhoso, palavras sábias, palavras de Deus. Ele diz assim: uma casa, uma nação dividida, uma casa dividida, um reino dividido, ele não prospera. Entenda uma coisa, por favor. O caderno de Isaías, capítulo de número 6, a partir do verso de número 2, conta uma história maravilhosa, conta que os anjos estavam voando na sala do trono, e com as suas asas eles cobriam os olhos, com outras asas eles voavam, e ao mesmo tempo eles diziam uns para os outros, eles diziam assim: santo, santo, santo é o Senhor. E essa passagem diz que enquanto eles estavam ali juntos, unidos, e é exatamente o que Deus tem e o que Deus quer para cada um de nós, os umbrais do templo, ou seja, os portais do templo se estremeceram e certamente as portas se abriram, e o profeta Isaías, ele teve convicção, ele teve ciência das suas falhas, da sua pequenez, dos seus erros, e ao mesmo tempo da grandeza de Deus. Então todas essas coisas aconteceram porque havia um grupo, havia uma união de seres celestiais. O Senhor Jesus nos ensina, e quando Ele mandou os seus discípulos, Ele mandou de 2 em 2. Eu estou dizendo que Deus quer que haja união, que Deus quer que estejamos juntos, próximos, porque quando estamos juntos, algo de precioso acontece nas nossas vidas. Mateus capítulo 18, verso de número 19, diz assim, eu quero que você me ouça: uma vez mais eu vos asseguro que se
dois dentre vós concordarem na terra sobre qualquer assunto, diz aqui as Escrituras, sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que estás no céu. Porquanto, onde se reunirem dois ou três, Jesus ensinando, onde tiverem pessoas, 2 ou 3 reunidos, ele fala assim, olha, onde tiver um grupo de pessoas, eu estarei no meio. Ou seja, Jesus quer que estejamos juntos. Jesus não quer uma casa dividida. Jesus não quer uma nação dividida. Jesus quer que nós estejamos próximos uns dos outros. Por quê? Porque quando estamos próximos, passa a ocorrer uma conexão, uma ligação divina. E uma ligação que vai trazer crescimento, que vai trazer melhora, que vai trazer cura, que vai trazer revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ou seja, há uma grande autoridade em uma oração coletiva, a ponto de quando reúne 2 ou mais, ou 3 ou mais pessoas, o próprio Jesus se fazer presente. E quando Jesus se faz presente, o mal tem que bater em retirada. A unção de Deus, quando está sobre as nossas vidas, ela rompe, ela quebra os grilhões, ela desfaz as algemas. Se você ainda não viveu essa experiência, comece a orar sozinho, mas também juntamente com outras pessoas, porque Deus começa a despedaçar a opressão, os grilhões e as forças do inferno. Eu quero que você entenda algo, querido. O reino dos céus, ele precisa estar dentro de cada um de nós. Entenda isso, por favor. O reino de Deus precisa estar dentro de mim. Por quê? Porque muitas vezes nós temos ocupado a nossa mente, nós temos carregado dentro de nós alguns sentimentos, alguns pensamentos antigos, e que na verdade são entulhos para a nossa vida. Eu não sei se fui claro no que eu disse. Às vezes você carrega aí dentro de você pensamentos, sentimentos, situações, lembranças, que na verdade não servem para nada. Está ocupando, está tomando espaço na sua mente. Por isso que Jesus nos ensina que nós precisamos aprender uma coisa preciosa. Precisamos aprender a perdoar. Perdoar é expor o coração, é permitir que o Senhor venha te curar, é permitir que Deus venha te limpar, para que você possa viver novas situações, para que portas sejam abertas e para que você esteja seguindo adiante. Porque se você não perdoar, você está vivendo como, imagine uma casa em que as janelas estão completamente abertas, que não tem muro, que a porta está escancarada, mas esse lugar é um lugar perigoso. Se o seu coração não se abrir para perdoar, você está vivendo e correndo perigo. Por isso que Jesus nos ensina a perdoar uma vez não, até 70 vezes 7, ou seja, nós estaremos fechando as brechas,
nós estaremos fechando as janelas, nós estaremos selando a nossa vida. Para quê? Para que possamos viver exatamente aquilo que Deus tem para cada um de nós. Você precisa aprender a proteger a sua vida. Você precisa aprender a proteger a sua família. Você precisa aprender as pessoas a quem você ama. Entenda uma coisa. O desejo do inferno é que haja na sua vida, é que haja na sua família uma coisa chamada divisão. Por isso que Jesus diz que casa dividida ela não prospera. Por isso que Jesus nos ensina, se o coração estiver dividido, como é que nós vamos ter alvo? Como é que nós vamos ter metas? Como é que nós vamos crescer? Se o coração está dividido, se você não sabe para onde ir. E ele diz que uma casa, vamos dar uma olhada no texto, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Então a estratégia do diabo é trazer divisão. Por isso que às vezes você tem a impressão que está sendo atacado em diversas áreas da sua vida. Vem um problema financeiro, um problema emocional, aí vem também um problema de saúde. Ou seja, é exatamente a forma que os midianitas, a palavra midianitas significa confusão, é a forma que os midianitas atacavam o povo de Israel. Vinham um pouco de um lado, outro pouco do outro lado, e outros vinham por trás. E é assim também na nossa vida espiritual. Às vezes nós somos atacados de um lado, do outro lado, por trás, pela frente, e nós não sabemos exatamente o que fazer. E nos iramos, e colocamos a culpa no outro, e permitimos que a confusão entre na nossa vida. Por que é que o inimigo faz isso? Para que você não seja frutífero, para que você não prospere, para que você não melhore. O diabo não pode tocar em Deus, mas tenta tocar na vida dos filhos de Deus. Porque quando nós somos tocados, Deus se entristece. Por isso que Jesus nos ensina que um reino dividido, que uma casa dividida, não prospera. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como é que você lida com os conflitos? Como é que você lida com os problemas dentro da sua casa? Como é que você trabalha com os seus pensamentos, com as suas dificuldades? Porque divisão, na verdade, é um conflito que não foi resolvido. É um perdão que não foi liberado. É uma angústia que permanece e se transforma em uma coisa terrível chamada ressentimento. E é, na verdade, uma guerra que se forma, que se instala dentro das casas, dentro das mentes, dentro dos corações. E onde é que começam as guerras? Começam dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa própria casa. É uma falta de acordo, é uma tristeza que não foi resolvida.
E as pessoas começam a se enfrentarem. Não é assim? Cada um imagina que é o dono da razão. Cada um acha que ele é o dono da verdade. E Jesus diz: casa dividida não prospera. A palavra divisão significa duas visões. Duas visões, um vai para um lado, o outro vai para o outro. E eu te pergunto, essa é a vontade do Senhor? Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça, que você melhore, que você seja frutífero, que a sua casa prospere. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, verso 25, eu quero que você olhe mais uma vez. Jesus diz: todo reino contra si, toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Toda nação que foi dividida, ela acabou se perdendo. Você não vai ver uma empresa completamente dividida entre pensamentos, subsistir ou crescer ou prosperar, claro que não vai. Por isso que Jesus, de uma forma acertada, Ele vem nos instruir. E a palavra de Deus é para que você ouça. A palavra, os ensinamentos do Senhor é para que você aplique na sua vida. Que você traga, que você seja confrontado pela palavra, que você olhe para a sua vida e diga assim: a minha vida desse jeito não dá, olha, a palavra está me ensinando e eu preciso obedecer a palavra de Deus. Porque um corpo, quando está unido, uma casa quando está unida, ela cresce, ela fortalece, ela melhora espiritualmente, fisicamente e em todos os sentidos. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo no caderno de Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 15. Efésios 4:15 diz assim: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Ou seja, a vontade de Deus é que você cresça, que você melhore. Cresçamos em tudo. Verso 16 diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Qual é a parte da sua vida que está desajustada? Qual é a parte da sua família que está desajustada? Porque quando está ajustado, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua própria função. Ou seja, quando estamos unidos, quando estamos no mesmo propósito, nós crescemos, nós melhoramos, nós perdoamos, nós nos instruímos, nós aprendemos a comunicar, nós aprendemos a ouvir e a falar também. Para quê? Para que haja esse negócio chamado crescimento. Então, divisão é falta de amor, é falta de perdão, divisão é egoísmo. Não partilho com ele, não partilho com ela. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 5, diz assim: sede sujeitos uns aos outros. Os ensinos de Jesus é que a gente aprenda a lavar os pés uns dos outros, que a gente aprenda a amar uns aos outros, que a gente aprenda a se comunicar uns com os outros. Por quê? Porque o desejo de Deus é que a sua casa seja uma casa próspera. Eu não sei se você ouviu a minha voz. O desejo do Senhor é que você cresça, que você desenvolva,
que você melhore. Por isso que o inferno, ele lança, eu imagino assim, que são como pragas. Às vezes são palavras, às vezes são ações, para que haja divisão, para que haja descontentamento, para que haja angústia. Para que a família seja dividida, para que um esteja para um lado e outro completamente para o outro. Por isso que a palavra do Senhor é para que estejamos unidos, para que estejamos direcionando as nossas vidas. E por último, quando pedimos ao Senhor, precisamos quase sempre de abrir mão dos nossos desejos, das nossas vaidades pessoais, da nossa prepotência, soberba e altivez, e dizer: Senhor, estou aqui para ser guiado pelos teus ensinamentos. Porque se continuar vivendo da forma que estamos vivendo, certamente o tempo vai passar e não chegaremos a lugar nenhum. Mas Deus quer que você chegue. Deus quer que você seja vencedor em todas as coisas, que a sua família seja uma bênção. Deus quer que a nossa cidade seja uma bênção, que a nossa igreja seja bênção, que a nossa nação seja uma nação abençoada. Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, a tua palavra foi ministrada e ela não pode voltar vazia. Tome cada vida em tuas mãos, Senhor. Que aquilo que o Senhor revelou nesse dia de hoje possa ser um ensinamento precioso para essa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Nos dê força para seguirmos os teus ensinos. Amém, amém e graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus.